Boa noite, sejam muito bem-vindas ao Papo Savimédica. Hoje eu tenho o enorme prazer de conversar com a doutora Luísa Ferreira. É sempre uma live que eu faço super informal, para que a história de outra colega médica que passou por esse processo de investir, passou por esse processo de aprender sobre os investimentos, possa inspirar vocês também. Às vezes, gente, tem alguma coisinha que te impede, alguma coisinha que te atrapalha. Às vezes você acredita muito que você não dá conta, você acredita às vezes que você não tem tempo para isso. Tem gente que pensa assim, nossa, sempre você vai deixando isso para um outro momento. E o Papo Savimédica, ele serve para isso, para vocês escutarem histórias, para vocês se inspirarem. E hoje eu tenho o enorme prazer de conversar com a Luísa. E ela é médica já há uns 3 anos, se eu não me engano. E ela está fazendo uma pós-graduação em geriatria. E a frase que ela me mandou foi que o Savimed para ela foi o primeiro passo na carreira de investidora. Olha só, na carreira de investidora, achei super legal. Um divisor de águas para um mundo de oportunidades. E eu vou chamar a Luísa agora para a gente conversar. Acho que ela já está por aqui. Para vocês conhecerem também a história dela e um pouco. Oi, Luísa! Oi, boa noite. Que nome lindo, né? Então, É o nome da minha filhota também. sim, Obrigada, Luísa, pela sua disponibilidade de estar aqui, pelo seu tempo. Sei que não eu é que fácil, agradeço. né? Aí na correria, de plantão e tudo. Mas É, muito obrigada de coração. Eu tenho certeza que sua história aí será inspiradora para outros colegas também. obrigada, Suzana. Então, me conta um pouquinho de você, o tempo de formada, sobre a sua formação, sobre a sua história financeira aí, né? O que você se sentia à vontade para falar, porque eu sei que tem muita gente que às vezes tem uma vida financeira mais difícil, às vezes é mais poupadora, enfim. Eu não sei se para É, você está dando eco, mas para mim está dando eco. Eu vou botar um fone aqui para ver se melhora. Vou botar um fone tá, aqui. qualquer coisa eu coloco o meu. Deixa eu ver se vai melhorar também. Aqui para mim Então, melhorou. melhorou? Para mim, Então, sim. eu tenho, né, meu nome é Luísa, eu tenho 3 anos de formado, né, e nesse tempo aí que eu tô na medicina, a gente fica meio perdida, porque muitas das coisas que a gente, é, que a gente começa, né, a ganhar o dinheiro e a gente não, começa a não entender o que que faz com o dinheiro, como que mexe com aquilo ali, né, tudo, como faz os investimentos e tal. Eu sempre tive essa vontade, sabe, de aprender muito sobre a questão dos investimentos. E quando eu formei, eu me formei em dezembro, o meu casamento estava marcado para maio. Então foi aquela correria. Então, assim, eu ganhava para pagar as dívidas do casamento, era assim, sabe? Então, depois que a gente casou, eu falei assim, e agora, meu Deus, o que que eu vou fazer, né? Vou juntar o dinheiro, vou guardar onde? Vou guardar na poupança. E fui guardando o dinheiro, assim, da maneira que eu podia. Sempre gostei, né, de ser mais poupadora, porque eu penso assim, se precisar alguma emergência, alguma coisa, né? E com o curso eu aprendi muito, nossa, eu assim, me transformei, né? Tive mais tranquilidade de saber, assim, o que que eu fazia, né, com o que eu ganhava e tudo. Hoje eu tô bem Mas, mais tranquila. mas antes você guardava o dinheiro na poupança? Então, Luísa, eu. só te interromper, coloca o seu fone, pelo menos quando Tá. eu falo, tá dando um super eco aqui. Quando você fala, eu não escuto, mas quando eu falo, eu quase não consigo me.
Tá, deixa eu conectar. Eu acho que vai ficar melhor. Oi. Ah, acho que agora tá até melhor já. Peraí que Então, eu vou. deixa eu só falar aqui. Então, muitas colegas. Ai, saiu sem querer. Muitas colegas que se formam, gente, já são poupadoras de natureza. Sabe aquela pessoa que ela é poupadora de natureza? E ela vai guardando um dinheirinho ali. Aí. Deu certo. Aí melhorou muito, Luísa. Obrigada. Como eu estava comentando, algumas colegas que se formam são poupadoras de natureza. Então, assim, pelo que eu vejo de você, você é aquela poupadora de natureza, assim. Você não faz aquele esforço para poupar. Não, é de você. Você sempre quer que tenha um dinheirinho sobrando ali. E tem muitas colegas que são assim, que elas, né, também pelo volume, às vezes, de dinheiro que ganham, conseguem poupar um pouquinho, só que aí acabam guardando na poupança sem, né, sem ter esse conhecimento, sem saber direito onde guarda esse dinheiro. E pelo que eu entendi, você também é assim. Mas aí demorou uns 3 anos, demorou uns 3 anos. Você entrou em que turma, você sabe? Foi, eu entrei na T10. Na Foi T10? T10, Foi. né? Acho que em Foi. agosto desse ano, né? Isso, Por em aí. agosto. Foi. É. E foi assim, apareceu pra mim no Instagram. E aí eu olhava e falava assim, ah, igual eu coloquei, né? Assim, ah, deixa pra depois eu penso nisso, né? Fazer esse investimento agora não, será? Mas será que eu pensava assim, eu já tenho, já guardo dinheiro na poupança, porque assim, isso também o meu marido me ajudou muito, porque quando a gente sai da faculdade e começa a trabalhar, aí a gente quer realizar alguns sonhos, né? A gente começa a gastar o dinheiro. E aí meu marido me ajudou muito nessa parte, que ele é bem poupador. Ah, Então, ele já me ajudava. Então, ele tinha já né, uma conta no banco, a gente, depois que casou, fez a conta conjunta, e aí a gente guardava esse dinheiro, aí ficava na poupança, e a gente investia em LCA, e eu achava que isso era um investimento, né, assim, que eu iria estar fazendo investimento. Aí depois do curso que eu fui entender que a nossa LCA é para reserva de emergência né, que ela não tem uma rentabilidade tão boa igual a gente, né, aprende tudo para guardar o dinheiro. Então, assim, foi muito legal isso, assim, eu entender esse mundo. E abriu um leque de oportunidades, porque eu olhava também algumas contas no cartão de crédito, algumas coisas que a gente pagava, às vezes sem nem saber, né? Comecei a olhar lá, aí já tirei um monte de taxas que eu tinha algumas coisas no cartão que não tinha justificativa de estar pagando. e eu gosto sempre de Então, enfatizar que isso é um processo para você se tornar investidora. É você primeiro tapar os ralos, né, de dinheiro, porque quando a gente começa a fazer os nossos investimentos, a nossa construção de liberdade financeira, os ganhos iniciais, dependendo do volume que você investe, eles não são enormes, são ganhos pequenos que você vai tendo. Então, se você vai lá e paga uma taxa de banco alta, você faz TED, você paga contas em atraso, paga boletos em atraso, essas pequenas coisas, quando você vai colocar na balança, ela consumiu praticamente toda a sua rentabilidade que você está ali se esforçando para colocar o seu dinheiro para investir. Então fica sem sentido. Tem gente que quer aprender a investir, tipo, igual assim, sabe? Igual uma maquininha, só quer aprender a investir mesmo. E não faz sentido quando você não entende seus objetivos, não faz sentido quando você não tapa os ralos financeiros, quando o seu controle não é ideal. Então, isso que a Luísa está falando é justamente esse ponto em que você percebe primeiro que você está perdendo dinheiro em algum lugar e depois você começa a investir de fato, né? Então, é importante demais. E
E antes do SaveMed, você tinha alguma dificuldade financeira, assim, ou o dinheiro na poupança não te incomodava, ou isso já te incomodava, ou você sentia que havia uma perda de dinheiro ali por você não estar investindo em outros lugares? Alguma coisa, né, antes do SaveMed que você percebeu de mudança? Então, é interessante porque, assim, a vida muda completamente depois do Sabe Mede. Porque o que eu senti era uma falta de noção. Por exemplo, assim que eu formei, eu corri no banco e falei assim, eu quero fazer uma previdência privada. E eu lembro desse dia como se fosse hoje. O moço lá conversou comigo umas palavras. Eu sei que eu tava vendo só assim, abobrinha, parece que ele tava falando chinês comigo, não entendi nada do que ele me explicou. Aí eu falei, gente, eu não sei nada sobre isso, e como que eu vou fazer? Porque eu preciso organizar a minha vida para, né, ter eu já pensava assim, né, para eu ter como é que fala? Uma aposentadoria, né, tranquila e tudo. Então eu ficava assim, como que eu vou organizar essa minha vida financeira? E aí, na época, logo depois que eu formei, eu comprei um carro. E engraçado que essa questão de financiar, né? Aí a gente vai lá, né? Era um carro que já era seminovo, né? E aí a gente faz o financiamento, fiz o financiamento, ele falou, juros baixos, isso aqui você vai pagar e tal. E depois, quando eu vi, assim, é absurdo, né? Que a gente paga mais, né? No valor do automóvel. Então, eu fiquei, eu falei assim, gente, investimento assim, financiado, né? É uma coisa que a gente pensa assim, não, nós estamos nesse caminho que tem que ir, mas não é não fazer financiamento. Uma coisa que eu consegui com o Save Médico, que você colocou muito na minha cabeça, foi isso. A gente, às vezes, melhor poupar e ter o dinheiro para você fazer o investimento do que financiar, né? É, que você E tava falando também, Suzana, da parte inicial, né? Da gente ter aquela psicologia financeira, né? Que você faz nos primeiros módulos com a gente. É muito importante a gente primeiro olhar para trás, ver o que que eu tenho, como que eu estou, para depois eu ir para frente, né? Isso é muito importante. tem muita gente que não entende esse negócio de taxa de juros. E quando a gente começa a entender o que que um investimento vai me retornar e o que que o banco me cobra por um financiamento, por um empréstimo, então, nem se fala, por um cheque especial, meu Deus do céu, por um parcelamento de cartão de crédito, Deus me livre. Aí você começa a entender como eles ganham muito dinheiro também, né? Você começa a olhar, nossa, então o spread deles é muito grande, né? Ou seja, o lastro que eles ganham ali é enorme. Porque quando a gente empresta dinheiro para eles, eles devolvem uma rentabilidade. Quando você pega dinheiro emprestado com eles, nossa, é um absurdo de juros. E quando você começa a perceber isso, você vê que, peraí, se eu quero ser investidora, algumas coisas não faz sentido eu fazer. Como financiamentos e juros e empréstimos e entrar no cheque social, porque senão não faz sentido. Você recebe uma rentabilidade ali de 10% ao ano nos seus investimentos e você paga 30% ao ano para o banco. Então, o seu dinheiro não está rendendo praticamente nada, né? Hoje, uma aluna do SaveMed que paga um financiamento do apartamento dela é fixo. Ela conseguiu reduzir com o SaveMed, né? Após o SaveMed, ela entrou em contato com o banco, tentou fazer portabilidade, aí o banco fez uma nova proposta. Eu sei que a taxa de juros do apartamento dela é 7,75, alguma coisa assim. E aí, agora com a taxa Selic 9,25, ela falou assim, meu Deus do céu, então eu não vou correr para amortizar esse apartamento agora. Eu vou juntar o dinheiro, vou investir. E quando essa taxa Selic diminuir, que meu financiamento ficar maior de novo, eu corro lá para amortizar. Então, essa consciência você só vai ter se você entender sobre taxas de juros, sobre investimentos paralelamente, né? Então, é muito legal. Que Sim. bom que isso girou na sua cabeça também.
E como você estava falando antes, eu não sei se tem alguma coisa que eu queria comentar, mas só porque você falou assim, ah, eu pensava muito em deixar isso para depois. E você acha que isso foi quase que te impediu de entrar para o SaveMed ou teve mais alguma coisa que quase te impediu? Foi, eu sou muito preguiçosa. Eu falo assim, eu vou fazer isso agora não, deixa pra lá, sabe? Eu sou muito assim. Então, foi mais essa questão. E também assim, né? Eu não conhecia, por isso que eu achei muito legal agora a gente fazendo essas lives, né? As suas alunas fazendo, porque assim, eu não conhecia ninguém que tinha feito. Então, isso também é uma coisa que a gente fica assim, mas será que é bom? Será que o curso é bom? Porque a gente tem que fazer um investimento. Sim. Mas eu lembro de assistir os depoimentos e as meninas falavam tão bem, né? Isso foi tão importante para me encorajar a entrar no curso. E depois que a gente entra, a gente fala, nossa, vale muito a pena se pudesse fazer assim, o ano todo, ou fazer de novo, eu fazia, né? Mas Isso, as aulas ficam, né, pra gente, né? Eu já sim. assisti várias vezes algumas coisas que eu fico com dúvida, volto, assisto e tento entender de novo o que que eu fiquei com dúvida, e é sempre muito esclarecedor, assim. E essa sensação de deixar para depois, o que que você pensa assim, que se você tivesse deixado para depois, por exemplo, esse ano você entrou em agosto, e imagina só se você não tivesse entrado no SaveMed. Você acha que você teria feito algumas coisas erradas aí com o seu dinheiro, ou Muito, você não teria feito nada? muitos, eu ia ter assim, não sei, acho que eu ia ter gastado com coisa, eu gastava. Nossa, aquele negócio de pegar o cartão de crédito, né, e olhar a fatura, eu gastava com roupa, eu cismava de comprar roupa. Fazia, aí falava assim, de parcela de 10 vezes, você paga, você nem vê. Quando vê aquele tanto de parcela pequena, vira uma bola de neve, cartão de crédito vai. E hoje eu consigo, assim, controlar super, né, assim, melhor e isso, assim, faria, nossa, muita diferença, porque isso me assustava muito. No final né, do mês, você olhava a fatura, você falava assim, não é possível, de onde que tá vindo esse tanto de coisa que eu estou gastando, não é possível. Eu E a brinco gente assim, aprende gente, muito a a olhar. pessoa que se assusta com a fatura de cartão de crédito, é possível que o cartão dela tá andando sozinho, fazendo compra só, né? Tá? O que foi a própria pessoa que usou. Aí quando a fatura chega lá, "Oh, meu Deus do céu! E é engraçado isso, porque quando a gente tem controle financeiro, a fatura não te assusta, porque você já tem noção do que vai vir, você já tem noção do que você gastou. Mas quando tem assim, muitas parcelas e que as coisas vão se acumulando, realmente você perde completamente a noção, né? Sim, muito. E, e assim, o fato de você ter, né, entrado, o que que te fez decidir? E outra pergunta que eu quero te fazer é sobre o seu esposo. Se ele em algum momento se opôs ou se ele sempre esteve ao seu lado, em relação ao investimento, né? Porque às vezes você estava ali envolvida, provavelmente com o curso de investimentos para médicas, né? Talvez tenha sido esse evento. Você estava ali envolvida, mas se ele não estava, ele não entende o que você viu. Tipo assim, nossa, eu estou vendo uma excelente oportunidade aqui. Teve algo assim? Então foram duas perguntas em uma, né? Você responde uma, É depois. verdade, Suzana. Eu tava esquecendo. Aí, para me encorajar, e foi isso. Aí eu vi, né, tinha as propagandas e tudo, e aí você fez sim, né, o curso de investimento para Sim. médicos. Aí tem os 3 dias, né, que é online, gratuito. E aí eu participei, eu falei assim, gente, ela sabe mesmo o que que ela tá falando. Aí eu falei, ó, e nesse sim, eu mostrava pro meu esposo, falava, olha que foi aí que você me abriu a mente para eu entender o que que era Selic, o que que era o IPCA, né, os CDB, você vai explicando.
Eu falei assim, gente, tem um mundo paralelo ao mundo que eu tô vivendo, né? Deixa eu sair da caixinha da medicina e abrir minha mente. E aí eu mostrei para ele falou assim, ó, se você estiver disposto e quiser, né, você pode entrar e tudo. E aí eu entrei com, né, assim, já tinha mostrado para ele através do Sim, e ele me apoiou nessa hora. Ele falou, se você quiser, vai, faz. E no meio do curso a gente vai fazendo, né, que quando começa, né, a gente vai tendo o acompanhamento dos... São três, como é que é? É um mês e meio? São 6 semanas, né? Aí Seis tem a semana semanas, do né? sim, aí libera o módulo um, módulo 2, módulo 3, módulo 4, Isso. e aí tem uma última Aí, semana de reunião. isso. Aí eu ia fazendo os modos, eu falava assim, amor, olha isso daqui, vamos aprender junto, isso e isso. Só que às vezes eu, né, pegava no meu tempo, às vezes tá no plantão lá e eu ficava assistindo as aulas, né, ocupando meu tempo porque eu queria participar dos debates ao vivo, né, que a gente fazia depois as lives juntos. Então, nossa, foi assim, divisor de águas mesmo. Foi muito importante. E em relação ao seu tempo, era fácil? Tipo, você tinha muito Não. tempo? Todo mundo fala assim, Luiz, você trabalha muito. Desde quando eu formei, sempre fui assim, a louca do plantão, sabe? E aí, essa frase, né? Botar o dinheiro para dar plantão por você foi a frase que eu falei assim: nossa, deixa eu ver como que isso funciona, né? E, eu sempre dei muito plantão, desde quando eu formei, e sempre tive muito ausente. Nossa, perdi batizado de afilhado, perdi já, nossa, muitas coisas. Igual esse ano, eu tô de plantão Natal e Réveillon. Então, assim, a gente fica pensando, né? Hoje eu tô nova, eu tenho 28 anos, eu consigo trabalhar assim, mas e quando eu tiver os meus 40, 50, eu vou conseguir? Né? E o dia que eu quiser ter Nem, filho? nem Então, é questão esse de nem planejamento. conseguir, é de querer, né? Tipo, eu vou querer Pois é. que Ter essa vida conseguir. corrida. Pode até conseguir, mas eu vou querer isso pra mim, é isso que eu quero, né? E É, aí foi muito, muito bom eu mudar essa chave minha, né? Essa mudança de chave cerebral que você fala. Então, eu pensar assim, ó, eu tenho que planejar a minha vida. Porque a gente vai vivendo, né? A gente não pensa assim, nossa, daqui 30 anos. Nunca tinha pensado isso. E eu comecei a pensar, né, a partir do momento que o curso foi evoluindo, eu fui pensando assim, gente, tem como eu mudar de vida, né? mas como que você venceu a falta de tempo? Porque você tá de plantão, madrugada, final de semana, e plantão atrás de plantão é uma das maiores queixas das colegas por não se dedicarem a algo fora da medicina. É justamente elas dizerem, olha, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para me dedicar para isso. Então, como que para você foi vencer esse desafio? O que é que você fez, né? Até uma oportunidade também para você dar dica de como que você conseguiu vencer isso. É porque assim, eu sou muito determinada, eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu faço. Então eu pensei assim, ó, se eu não me organizar e não arrumar um tempo, assim, eu cheguei cansada do plantão, em vez de eu ir dormir, às vezes eu já ia lá dar uma estudadinha, né, nas aulas e tudo, porque se a gente não organizar a nossa vida, a gente não sai do mesmo, né, da inércia. Então, eu trabalho no SAMU, então às vezes a gente tem plantão que é super agitado, que a gente não para dentro da base e vai só ocorrência atrás de ocorrência, mas tem plantão que é tranquilo. Então, meu primeiro investimento que eu fiz, eu lembro direitinho, os fundos imobiliários. A primeira vez que eu investi em fundos imobiliários, eu estava lá no SAMU. Já tinha estudado em casa final de semana. Final de semana, acordava mais cedo e ia dar uma lida, dava uma estudadinha. Dia que eu decidi, falei, não, eu fiz as anotações, falei, é hoje. Aí foi e fiz. Eu falei, ai meu Deus, e agora? Aí tá dando É tudo legal. certo. Nossa, estou muito feliz. Essa sensação do primeiro investimento, ela é muito legal, porque
É lógico que é uma experiência nova, né? É igual quando você forma, que você vai ali para o primeiro plantão, para o primeiro atendimento. Eu lembro que eu andava com o Black Book abaixo do braço, porque no lugar que eu trabalhava não tinha internet. E eu andava com o livrinho debaixo do braço. Então, é isso, o primeiro investimento, você vai, você fica assim até apreensiva, né? Parece que você está fazendo algo, meu Deus do céu, pode ser que exploda meu celular de repente. Parece que essa é a sensação, sabe? Meu Deus, se eu apertar um É, botão errado aqui, pode ser que aconteça. Então, quando você segue a orientação, que você vai direitinho, né? Você realmente supera essas coisas. E o que eu queria saber é se você teve medo de colocar em tive. prática as coisas que você aprendeu. Eu demorei um mês, foi um mês depois. Primeiro porque eu queria organizar a- o que eu tinha, né? Então eu queria tirar as dívidas que eu tinha, né? Eu pago FIES, então eu tentei mudar, porque eu tenho uma conta no Banco do Brasil só por causa dele, assim. Então eu tentei, mas não tinha jeito. Eu tenho que ficar com essa conta. Mas ela também tinha várias taxas lá, tirei. Então, assim, tudo que eu podia organizar primeiro a minha vida, né? Parar de pagar em dobro, entender como que funciona a folha de pagamento contra cheque. Nunca tinha pegado isso para ver o que eles me descontam, entender o porquê, né? Essas taxas todas. Então, primeiro eu organizei, entendi e aí depois eu falei assim, não, agora que tá organizado, que eu entendi, né? Outra coisa também que você pede pra gente fazer, tipo, anotar. Eu não tinha noção nem de quanto que eu tava ganhando, porque eu ganhava, fazia plantão num mês, tantos plantões, no outro era tantos, então eu não tinha nem essa média, né? Então eu comecei a organizar isso. Aí eu organizava o que que eu ganho, o que que é meu gasto, o que que é um luxo aí que eu tô gastando que eu não precisava, então, eu fui organizar essa vida financeira primeiro. Aí, depois que eu já entendi tudo direitinho, aí eu falei assim, não, então agora eu vou focar agora para investir. Então, primeiro fazer reserva de emergência. Então, hoje, graças a Deus, eu já tenho, né, minha reserva. Não tá os 12 meses, não, mas tá bonitinha lá para me dar o conforto de pegar e investir, né, nos rendimentos maiores, né? Assim, você falou do Isso é uma medo, grande vitória, porque tem isso. muitas colegas que elas entram no curso sem nada, assim, sem reserva nenhuma, sem dinheiro nenhum, zeradas, gastando tudo que ganha, assim, no máximo sobra muito pouco. E aí, quando elas têm que formar reserva, né, elas entendem que elas têm que formar reserva antes de fazer uns investimentos mais arriscados, aí elas ficam assim numa ansiedade, tipo, meu Deus do céu, eu vou ter que ficar guardando meu dinheiro aqui até quando, sabe? Então, é uma grande vitória você já ter a sua reserva de emergência para que você possa começar os seus investimentos de longo prazo. Porque quem entende sabe, por exemplo, uma previdência privada sem reserva não tem lógica. Que eu não sei se você chegou a fazer sua previdência privada, você disse que foi no banco para fazer, não sei se você chegou a fazer, Ah, eu fiz. mas você Na época percebe, eu fiz. mas você percebe hoje, assim, meu Deus do céu, como é que eu estava guardando um dinheiro que fica preso, sendo que eu nem tinha ainda dinheiro guardado, né? Nem tinha feito reserva ainda. Porque Sim. recém-formada, provavelmente você não tinha reserva, né? Não, nada. Tinha nada. Eu queria organizar uma coisa que eu não. Igual eu te falei, eu não tinha noção. Nossa, eu não sabia o que que era. Falou pra mim assim, ah, porque falou INSS, eu juro, eu era uma pessoa assim, totalmente sem noção de nada, não sabia nada. Eu Mas eu nunca. era assim também. Eu me lembro exatamente, quando eu me formei, eu não tinha noção de nada mesmo. A única coisa que eu tinha era cartão de crédito, porque eu usava universitário, mas eu não tinha noção de taxa de juros, eu fazia de tudo para pagar o cartão de crédito. Então, eu sempre tive muito medo de endividamento, né? Então, eu fazia de tudo assim, meu cartão de crédito era tudo organizadinho, controlado para a fatura não passar, porque eu sabia que eu não ia ter de onde tirar dinheiro.
Mas eu não tinha noção o que era Selic, o que era inflação. Eu acho isso assim Uhum. tão absurdo hoje que eu olho, gente, inflação. Eu não sabia o que era inflação. Assim, jornal para mim era algo, quando chegava nessa parte, eu só entendia a parte da tragédia, né? A tragédia das coisas eu entendia. Mas quando entrava a parte econômica, política, meu Deus, eu não entendia nada, sabe? Para mim era grego, assim. Era o momento em que eu viajava a mente. Pra mim também. Nossa, eu não entendia nada. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar sobre previdência privada foi no cursinho. Um professor falou assim: olha, quem bem entende já começa a fazer previdência privada para você e para os seus filhos. Aí eu pensei, nossa, então deve ser uma coisa muito importante. Mas só, era a única coisa que eu sabia, sabe? Eu vejo assim que a gente fica um pouco alienada, né, dentro da medicina e a gente estuda tanto para passar no vestibular, a gente estuda tanto dentro da medicina que dinheiro, sei lá, dinheiro é uma coisa que a gente vai ganhar e ponto final, sabe? Sei lá, a gente não tem noção nenhuma. Isso é meio assustador, eu vejo, porque É tem porque colegas eu de acho 20 que. anos de formada que não sabem. É, eu acho que dentro da medicina era muito assim, né? Eu acho que hoje mudou muito. Era assim, porque médico ganha super bem. Só que eu não acho que é a realidade hoje, não. Hoje a gente tem que trabalhar muito para ter o padrão de vida que as pessoas esperam que a gente tenha, né? Então, assim, acho que a gente também tem que desmistificar isso. Às vezes, você não precisa mostrar para ninguém, né? Você tem que viver a vida de acordo com a sua realidade. Agora, você ficar se matando de tanto trabalhar, porque assim, eu saí do PSF, eu trabalhei em PSF 2 anos, mas é porque eu apaixonei com o SAMU, serviço de urgência, e, e aí hoje eu trabalho praticamente só no SAMU. Então, eu tenho que viver de plantão, mas foi a vida que eu escolhi, né? Mas eu acho assim que a gente tem que fazer o que gosta primeiro, né? E que o dinheiro vem e que a gente tem que saber entender o que que a gente vai fazer com ele, que a gente também não pode ficar alienado e deixar, né? Por exemplo, eu fui descobrir que eu estava pagando em dois lugares que eu trabalhava, tá retirando o meu INSS e eu já pagava ele no teto. Então, assim, tava rasgando dinheiro. Então, assim, é Demais. coisa E tem como, importantíssima da e tem gente como entender. rever isso, você sabia? Tem como você receber isso de volta. Então, Sim, tem até é o que eu tô que lutando para ver agora investigar. no próximo ano. É. Porque tem muita gente que faz isso. Olha, se você, por exemplo, tem gente que atende plano de saúde, atende Unimed. Ali, como você recebe pessoa física, às vezes já desconta alguns impostos. E aí você trabalha em outros lugares concursado. E aí, quando você paga o teto do INSS, não adianta mais descontar nada de você, que você não vai ganhar mais por isso. Então, não, você tem isenção desse desconto. E tem gente que não tem nem a mínima noção disso também. Você falou uma coisa Sim. que médico hoje não ganha tão bem. Antigamente, né, medicina era uma profissão que remunerava muito acima das outras profissões, né? Hoje, medicina é uma profissão que tem várias profissões que remuneram assim como a medicina, né? E eu Sim. falo que ela está convergindo, né, para o mercado. É como se antigamente a medicina desse um lucro absurdo. Hoje o lucro dela tem reduzido, baseado no tanto de trabalho que você precisa ter. Então, assim, tem PSF, por exemplo. Você trabalha 40 horas, você ganha 10 mil reais. Não mais médicos, num lugar Sim. assim. Então, 10 mil reais é muito dinheiro? É muito dinheiro se a gente comparar com as pessoas que ganham aí por volta de 2 salários, 3 salários. Mas não é mais aquela profissão que faz que ela se destaca no meio das outras, né? De Uhum. nossa, a medicina dá muito dinheiro. Hoje não é mais esse mundo de dinheiro que as pessoas pensam, né? Então, se a gente não aprende a colocar o nosso dinheiro para trabalhar, colocar o nosso dinheiro para render, para superar a inflação, que são coisas assim que as pessoas não têm a mínima ideia.
de como a inflação é prejudicial para a sua construção de patrimônio, você vai trabalhar cada vez mais com o passar do tempo, seu dinheiro desvalorizando. Então, é assustador, né? E assim, né, Luísa, você entrou num momento no SavMed em que a economia estava mudando bastante, né? Você está num momento em que a economia está mudando bastante. E aí, taxa Selic subindo, inflação super alta, a bolsa em queda, os fundos imobiliários em queda. Então, assim, você está num momento oportuno, né? Um momento muito oportuno. E você ter esse conhecimento num momento tão oportuno assim é muito importante. Então, talvez se você deixasse para depois, você não estaria nem entendendo o que está acontecendo, né? Não, não, nossa, não tinha a mínima ideia. Hoje a gente vê igual essa crise, né? Usar a crise como uma oportunidade, né? E aquele medo, às vezes, eu ia te contar, agora eu lembrei. Primeira vez que eu entrei lá no Home Broker, eu fui dar uma olhadinha, ver como que funciona. Eu falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui, né? Será que eu vou dar conta sozinha? E é aquela desmistificação que se a gente estuda, né? Se a gente entende tanto de medicina, por exemplo, nossa, eu acho que é tudo muito complexo, muito difícil. A gente também tem capacidade para aprender outras coisas. E a gente aprender a investir, por exemplo, em ação, eu acho que é muito importante, porque, igual você falou, para a gente conseguir colocar nosso dinheiro no lugar que daqui a alguns anos a inflação está lá em cima, mas o dinheiro está valorizado, porque o poder de compra está cada vez menor. É assim, assustador o que a pandemia fez, né, com o poder de compra. O que antes a gente comprava por supermercado, né? Vai fazer uma compra no supermercado, é um absurdo o valor que a Nossa, gente. eu fico assustada, assim, com o preço, por exemplo, da carne, do ovo. Demais. Nossa, eu fiquei assustada com o preço do feijão, do arroz. Então, assim, como são coisas que eu acompanho, porque antigamente até isso eu não acompanhava. Eu fazia minhas compras simplesmente, eu botava as coisas no carrinho e não prestava atenção no preço. Hoje não, eu olho os preços, eu comparo, eu analiso, né? E é assustador, sim. A inflação, de uma forma geral, aumentou mais ou menos 10%. Mas alguns produtos chegaram a aumentar 100%. Sabe? Alguns Muito. produtos chegaram a aumentar um valor absurdo. Minha mãe, ela falou pra mim, minha mãe trabalha com matéria de construção. Aí ela falou assim pra mim, sabe aquele tubo de 100, aquele tubo de esgoto, que é o tubo mais grosso assim? Ela falou assim, minha filha, eu vendi um tubo daquele no início da pandemia por R$ 30, hoje ele tá 90. E eu falei, meu Deus, como é assustador, né? Então, Muito. realmente a gente precisa fazer com que o nosso dinheiro valha mais, senão a gente vai ter que trabalhar 3 vezes mais, 4 vezes mais para ganhar a mesma coisa. Então, é desafiador e quem não entende sobre isso, às vezes nem sabe que está perdendo dinheiro, nem sabe que o dinheiro está desvalorizando, né? Eu queria te perguntar sobre essa sensação do medo que você falou, e quando você entrou no home broker, você falou assim, meu Deus, será que eu vou dar conta disso? E o que que fez você ir? Você! Eu falei assim, não, eu vou comprar uma para ver como que é, né? Aí dei uma olhadinha e falei assim, né, a gente sempre tem que estudar, né? Você ensina a gente a estudar sobre a empresa, né? Pega lá não é nicho, não, é Setor. um setor. Pega um Um nicho, setor, praticamente. avalia, né? Isso. Então, assim, nossa, desmistificou, porque eu lembro que eu comprei, acho que foi da Vale. É. E aí, na época, eu falei, vou comprar uma só, vou ver como é que isso funciona, né? Primeiro, entender. Foi na época que ela soltou muito dividendo, os dividendos dela. Lá, eu falei, gente, o negócio funciona, né? Então, assim, foi isso. Eu coloquei na minha cabeça, ó, eu vou fazer, né? Estudei o curso,
Fiquei um mês lá estudando, preparando, falei, não, agora eu vou fazer uma vez para, né, para ver como que é, e quando você vê que funciona realmente, que o negócio volta, o dinheirinho lá, você fala, ó, então era esse caminho, né? E hoje você vê o seu dinheiro render? Você se sente confiante para investir? Sim, claro. É claro que assim, se a gente compara, né, igual você falou dos produtos da inflação, você fala, meu Deus, como é que meu dinheiro rende esse tanto? Mas não rende, né? Igual eu tô começando com pouco, né? Travou! Nossa, travou bem agora. Travou aí para vocês também, gente? Ou sou eu que tô travada aqui sozinha? Mas a Luísa parou total para mim aqui. Eu não sei se fui eu, né? Porque até os comentários pararam também. Voltou! Voltou agora. Só falta eu conseguir tirar. Oi, voltou. Aí. Oi. Sim, você estava falando sobre os investimentos, você está investindo pouco Isso. ainda. Mas já consegui ver, né, assim, um resultado e achei, e é muito legal isso, assim. A gente vê no pouquinho, né, quando junta e você fala assim, meu Deus, isso funciona. E eu tô muito feliz, nossa, tô muito satisfeita. Eu tô cada vez mais querendo, sabe, aprender e estudando e correndo Ai, atrás. que bom. Eu fico muito feliz e saber que você conseguiu, né? Você mostrando que você conseguiu, você mostra para outras pessoas também que elas também conseguem, né? E não é questão de idade, a Luísa tem 28 anos, mas eu já trouxe caso aqui de colegas com 50 anos, já tive casos de colegas com 65 anos entrando no SabMed. Então, não é uma questão de idade, é uma questão de você querer aprender. Teve uma aluna que ela falou assim, a gente só não consegue aprender uma coisa na vida, aquela que a gente não quer. Então, quando a gente É isso quer, a gente mesmo. aprende, né? Então, Luiz, eu queria agradecer pelo seu tempo, pela sua Eu que disponibilidade. agradeço. Eu queria que você desse assim um último recadinho para as pessoas que têm talvez uma insegurança, achando que não conseguem, que não são capazes, para que elas também possam entender a necessidade, né, de aprender sobre investimentos. Então, eu falo que todo mundo na minha família já conhece a Suzana. Fala, Suzana mudou a minha vida. E eu acho que é assim, a Suzana, ela, né, você já viveu muita coisa, você já tem o aprendizado, a bagagem sua, e você conseguiu consolidar tudo muito simples, muito fácil e muito gostoso de aprender no seu curso. Então, não precisa ter medo, né? Tem que dar o primeiro passo. Então, né, quando abrir as próximas turmas aí, quem quiser fazer, entra mesmo e tem a força de vontade para estar mudando de vida. Porque, assim, por mais que às vezes você está, né, endividado, cheio das contas para pagar, mas pelo menos você consegue organizar e entender o que você está fazendo. E a partir dali, o que tem que melhorar, né? Pelo menos você consegue enxergar o todo ali e ver aonde que isso vai dar, né? Então, eu acho que é muito importante, não é só falar assim, ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho. A gente consegue organizar, a vida muda depois do curso, é outra coisa. Hoje eu tô assim, bem tranquila, que eu entendo que é, eu tenho, né, o meu trabalho, que eu consigo me organizar para guardar um pouquinho no final do mês, e que isso é a minha prioridade hoje, sabe? Que antes às vezes não era, falava assim, ah, pode gastar, mês que vem a gente vê. Então, assim, é muito importante mesmo fazer o curso, organizar a mente, organizar a vida financeira, porque aí a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional flui de uma maneira muito melhor. E Ai, que assim, te agradecer bom! muito, Suzana. Você é assim, nossa, apaixonada.
Fico Ai, assistindo que tudo, lindo. podcast, eu fico tô antenada aí. Ai, que lindo. Obrigada, Luísa. Eu que agradeço aí sua dedicação. Desejo excelentes investimentos para você, realização de sonhos. Eu sei que você tem muitos outros sonhos, né? Aí dentro Sim. de, dentro e fora da medicina também. Então, desejo que isso tudo se realize e que você tenha essa consistência, essa paciência, né? Se mantenha firme nos investimentos e muito sucesso, muitas felicidades para você. Obrigada, Suzana. Obrigada, Para um você grande também. beijo. Um Tchau. beijo. Tchau.